Eu falei pra vocês no final de semana que a Pablo Vittar comeu o Bolsonaro. E ela comeu tanto o Bolsonaro que ele ficou entupido. Por isso que ele teve que ir pro hospital hoje, pra poder liberar. E eu até entendo, né? Porque da última vez que ele foi ao banheiro saiu um Eduardo, então era melhor segurar pra não sair. Só que não foi só a Pablo que a esculachou o Bolsonaro. A Anitta depois veio e arrebentou com o presidente, a ponto dele ter arregado no pedido de censura ao Lulapalooza, porque o Bolsonaro ficou revoltado com o pedido de censura feito pelo PL. E aí eles voltaram atrás e depois o ministro até revogou. A grande questão é que nós temos que entender por que o Bolsonaro ficou tão irritado. E eu quero saber se você vai ficar irritado também com a mudança na thumbnail que o canal está propondo. Esse aqui é o novo estilo de thumbnail que nós vamos ter nos próximos dias. Já fiquem ligados, então você viu como seria a thumbnail desse vídeo no formato novo. Deixa aí nos comentários se você gostou e também deixe o seu like. O Bolsonaro, pessoal, ele não estava esperando que houvesse toda aquela reação dos artistas depois no Lulapalooza, que ele tentou censurar a Pablo Vittar, porque a Pablo Vittar levantou lá uma bandeira com o rosto do Lula e foi considerado campanha antecipada. Só que o tiro saiu totalmente pela culatra, porque houve uma manifestação muito forte por parte dos outros artistas e aí puxados pela Anitta. A Anitta falou o seguinte: não, peraí, quanto que eu tenho que pagar de multa? Ah, 50 mil? Eu que tô arrebentando, eu pago quanto que for para eu poder fazer o meu protesto, para eu poder falar. E ela puxou vários outros artistas que também fizeram um protesto. Vai processar todo mundo? Não tinha jeito. E essa história deixou o Bolsonaro furioso, pessoal. Por quê? Nós temos que entender que um dos valores mais caros para o Bolsonaro é a liberdade. E aí você vai falar assim, o Bolsonaro não tem nenhuma liberdade, coisa do tipo. Tá, mas ele se vende. E aí nós temos que entender como que ele se vende e como acontece na prática mesmo. O Bolsonaro, ele se vende para o eleitor como alguém que defende as liberdades individuais. A sua liberdade de ter uma arma, a sua liberdade de ter o seu culto religioso, a sua liberdade de andar fora do limite de velocidade, tanto que ele não quer regras. O Bolsonaro, ele é um destruidor das instituições republicanas porque ele também destrói a Constituição, ele também destrói as regras. Ele não quer que tenha regra ambiental, ele não quer que tenha regra de sucessão do STF, da PGR, ele quer acabar com todas as regras porque ele se vende como alguém que é não vou dizer um libertário, mas alguém que defende a ampla liberdade individual. E o Bolsonaro, nós não podemos negar que ele é alguém que conhece o eleitor, porque ele nunca perdeu uma eleição na vida. Nunca. Se o Bolsonaro perder essa eleição agora em 2022, vai ser a primeira derrota que ele teve na vida. Então ele conhece muito bem o eleitor. E ele sabe que esse valor de liberdade é um valor muito caro para o eleitor dele. Para o eleitor dele. Porque essa classe média, podemos dizer assim, a classe média brasileira, ela adota um paradigma de liberdade burguesa que quando começam a falar que tem alguma coisinha aqui, assusta qualquer coisa que faça com que a classe média sinta que ela está com a liberdade ameaçada. Porque a classe média, ela preza muito por poder falar, por poder se expressar, para não ser calada. Porque muitas pessoas da classe média, aí não estou falando de classe média como faixa de renda, mas como classe média mentalidade, só tem exatamente isso mesmo. Só tem isso. Não tem absolutamente mais nada do que a liberdade. Porque são pessoas, a liberdade de se expressar, porque são pessoas que estão presas nas limitações da sua própria ignorância, são pessoas que estão presas à sua rotina do trabalho, são pessoas também que estão presas às limitações financeiras, elas estão presas em todos os momentos. Tanto que a única forma que elas têm de se sentirem livres é justamente falando aquilo que elas pensam. Por isso que muitos daqueles tiozões, por isso que muitas dessas pessoas de direita falam o seguinte: na minha época era muito melhor, porque na minha época não tinha esse mimimi todo, não tinha todo esse politicamente correto, nós podíamos fazer piada de chimpanzé, nós podíamos fazer piada de rinoceronte, nós podíamos fazer piada de leão, que o leão não ficava bravo, que o chimpanzé não ficava bravo, que o rinoceronte não ficava bravo, agora eu não posso fazer piada de nenhum animal, que as pessoas começam a ficar bravas, começam a me cancelar, eu começo a ficar restrito naquilo que eu posso falar, daquilo que eu não posso dizer. Isso incomoda uma parcela da população.
que atribui a censura justamente à esquerda, pessoal. Ah, porque são os lacradores, é a censura do politicamente correto, eu não posso falar nada, eu não posso me expressar, porque antigamente era muito melhor. E o Bolsonaro, ele dialoga exatamente para essas pessoas. Exatamente para essas pessoas. Que encontram na esquerda os censuradores e no Bolsonaro, na direita, a grande liberdade. E nós temos que lembrar que existem pontos do discurso da esquerda que a esquerda não consegue colocar. Como, por exemplo, o apoio a algumas lideranças que são vistas como ditadores. Como Cuba, Venezuela, a Guatemala. Tanto que o Bolsonaro fala, se quer liberdade, vai lá para Cuba. Ah, quem defende ditador não sou eu, é o outro partido, é o PT. Ele fala isso. E vira e mexe, o Lula tenta colocar na jogada aquela história de regularizar a mídia. Isso não cai bem para a classe média. A classe média enxerga isso como censura. Então, quando o Bolsonaro vem e tenta censurar os artistas, ele acaba perdendo um dos seus principais discursos eleitorais, que é justamente a liberdade. Ele cai em contradição nisso. Não, peraí, mas você defende a liberdade, mas quer censurar os artistas? Você defende a liberdade, mas não pode se expressar no show? Que liberdade é essa que você defende? É a liberdade só quando não é contra você? Então você está censurando, você está igual ao outro. E por isso que o Bolsonaro ficou transtornado com essa decisão do PL. Dizem aí que o Bolsonaro nem foi consultado. Essa informação da Mônica Bergamo. Que o PL, o Boy, o Valdemar Costa Neto entrou com um pedido junto ao TSE para que houvesse a censura ao Lula-Palusa por campanha antecipada, sem passar pelo Bolsonaro. Nós não sabemos disso. Diz a Mônica Bergamo que o Bolsonaro, quando ele ficou sabendo disso, ele ficou revoltado, ligou pro Boy, pediu que fosse cancelado, tanto que cancelou. E para piorar a situação, o ministro do TSE, o Raul, Júlio, alguma coisa assim, Raul Gomes, Raul alguma coisa, ele já tinha sido conivente com aqueles cartazes, aqueles outdoors pró-Bolsonaro que nós tivemos há uns tempos aí. Então naquela época não podia, agora pode? Alguém que o ministro foi condecorado pelo Bolsonaro, pareceu uma ação justamente para beneficiar Bolsonaro. E aí há um outro problema, porque o Bolsonaro ele gosta de falar que ele é um perseguido do STF, ele é um perseguido do TSE. Tá? Então isso acaba afetando diretamente ao Bolsonaro, que semana antes estava criticando justamente uma decisão do STF por ter bloqueado o Telegram. E aí você vai falar, mas aí a censura do Telegram pode, a censura não pode. Não, não misturem as coisas. Não venha querer misturar coisas. Se você estiver misturando as duas coisas, ou você está agindo de má fé, ou você está agindo de ignorância. O bloqueio do Telegram não tem nada a ver com censura. O bloqueio do Telegram ocorreu pelo fato da empresa não estar de acordo com as normas e legislações nacionais. E uma empresa estrangeira que quer atuar no território nacional precisa cumprir com a legislação. O Telegram não cumpria, tanto que a partir do momento que ele começou a cumprir, começou a cooperar com as instituições, ele foi liberado, ele foi desbloqueado. Então são situações completamente diferentes. Mas perceba que mesmo esse discurso que estava sendo usado por bolsonaristas, estão reclamando da censura porque é a censura contra, ou a censura é contra o Bolsonaro, quando é a favor, fica essa história toda boba aí. Aí não tem nada a ver com uma coisa com a outra. Mas quando ouve isso, opa, não. Já mistura as duas coisas, já acaba enfraquecendo o discurso dos bolsonaristas. E eu espero que você não faça essa falsa correlação entre o que aconteceu com o Telegram e o que aconteceu com o Lula-Palusa. Tá? Eu espero que você não faça essa associação. E é claro que o Bolsonaro ficou simplesmente desesperado com tudo isso, porque a repercussão foi muito pior do que ele imaginava. Em vez de censurar os artistas, a Anitta puxou, podemos colocar um mutirão contra o Bolsonaro, um mutirão de manifestação, todo mundo criticou, foi um desastre
para a campanha do Bolsonaro, que tem sofrido com muitos problemas nos indicadores, como nós estamos vendo nas pesquisas. Então o Bolsonaro ele começa a melhorar, né, dá sinais de uma tendência de melhora, mas a gente começa a ver coisinhas aqui e acolá que acabam prejudicando o desempenho da campanha dele. Mas eu quero saber da sua opinião. Você acha que o Bolsonaro ele ficou de entupidinho por conta da sambada que a Anitta deu, ou da rebolada que a Anitta deu na face de Bolsonaro? Ou ele arregou mesmo porque ele é um grande covardão? E eu quero saber o que você achou também da thumbnail nova, hein? Muito em breve vamos colocar em todos os vídeos, faremos essa substituição. Então fiquem ligados e atentos para não perder nada.